Então, bom dia, senhora Adriane. Qual é o nome completo da senhora? Adriane Barros Lara de Castro. Pois bem, meu nome é Fernando Muniz, eu sou promotor de justiça, coordenador regional de defesa do patrimônio público. Nós vamos fazer aqui algumas perguntas para a senhora. A senhora está acompanhada da doutora Karen Rezende. A senhora nomeia a doutora Karen para acompanhar a senhora neste ato? Então, a doutora está acompanhando a senhora nesta oitiva, né? Nós vamos fazer a oitiva da senhora na condição de investigada. A senhora tem direito de permanecer em silêncio, ciente de que eventual silêncio não prejudicaria qualquer tipo de defesa da senhora no futuro. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, senhor. Pois bem, senhora Adriane, é Adriane ou Adriana? Adriane. Adriane, qual é a situação da senhora na prefeitura? Eu estou como agente, eu sou postilada como agente administrativa, né? Agente administrativo. Isso, atualmente eu estou no meu cargo com uma gratificação de agente de contratação. Agente de contratação é função remunerada, é função de confiança? Mas só gratificação, eu não estou num cargo, né? Assim, cargo de... Ah, não tem nomeação? Não, eu só estou com gratificação, porém eu estou no meu cargo. Entendi. Então, senhora Adriane, o que a senhora faz hoje aí? Qual é a principal função da senhora? Eu estou como agente de contratação, né, e eu ajudo no gabinete. No gabinete do prefeito? Isso. O que é a festa do alho? Explica para nós como é que é essa festa. Vou no silêncio. A senhora vai permanecer em silêncio? A senhora prefere não responder a perguntas sobre a festa do alho? Não, dependendo da pergunta, se eu souber. Essa primeira pergunta ele está só querendo saber o que é a festa, o que é o evento. Ah, tá. O evento foi um evento para o Hospital do Câncer e o que foi cobrado, né, nas marmitas foi para o Hospital do Câncer. Tá, mas eu quero entender assim, o que é a festa do alho? É uma festa do município? É uma festa beneficente que o município promove? Quem promove a festa do alho? Não, quem promoveu não sei, eu só sei que era uma festa beneficente ao Hospital do Câncer. A senhora não sabe quem organizou? Não, A senhora não sabe quem foi o responsável por fazer a festa? Se foi o município, se foi a Santa Casa, se foi uma secretaria, a senhora não sabe quem foi? não, porque eu creio que foi envolvido tudo, né? Santa Casa, Secretaria de Saúde, porque como era uma festa para o Hospital do Câncer, Mas a senhora não sabe quem foi? não. Aham. A senhora ajudou na festa? Eu fui como voluntária. Voluntária? A senhora fez o quê? Nada, estava só assim, ajudando a organizar. Olhava Ajudando a organizar. isso. A senhora ajudava quem? Ajudei a Secretaria de Saúde, que chamou, né, que pudesse estar ajudando voluntariamente. A senhora foi chamada pela Secretaria de Saúde? Foi a saúde que estava fazendo assim, o evento junto com a Santa Casa. Secretária de Saúde, a Márcia? Isso. Foi a Márcia que chamou a senhora para ajudar? Não foi assim, praticamente a Márcia, né? Como foi um evento da saúde, ela falou que quem pudesse ajudar, aí ela pediu para assim. Nem tanto foi a Márcia, mas o pessoal todo de saúde que estava envolvido, aí pediu para a gente ajudar ele, e eu ajudei. A senhora foi encarregada de fazer o quê? Eu só estava dando uma olhada nas barracas, né? E ajudando a organizar o pessoal na fila. Ajudei a servir comida. A festa do alho tinha venda de ingresso? Não, foi vendido, né, o marmitex. A pessoa comprava por R$5 e a pessoa ia para a marmitex e servia. Quem fazia essa contabilidade do dinheiro que ia sendo arrecadado com a venda de ingresso? Isso eu não sei. A senhora não sabe? Quem fazia os contatos com os fornecedores?
A senhora não sabe ou a senhora não quer responder? Eu não A sei. senhora não sabe. Não. A senhora não sabe quem forneceu a carne de porco, quem forneceu o peixe, quem forneceu o arroz, quem forneceu bebida, a senhora não sabe. Não. A senhora não quer responder ou a senhora não sabe? Eu não sei. Não sabe. Não. A senhora sabe como essas coisas foram pagas? Se pessoalmente, por depósito bancário, se foi levado dinheiro vivo, esses fornecedores? A senhora sabe de onde saiu o dinheiro? Não. A senhora não sabe. Não. Não sabe, senhora Brana? Não, Não sabe. eu não tenho essa parte, eu não trabalho na parte. Não, só preciso que a senhora seja clara dizendo se a senhora não sabe ou se a senhora não quer responder. Eu só preciso entender isso. Então eu não quero responder. A senhora não quer responder. Não. Tá. Aquilo que sobrou da festa, a senhora sabe se sobrou ou não sobrou as coisas? Não. Foi coisa mínima que sobrou, que distribuiu ali entre o pessoal. O pessoal, mesmo quando estavam lá para servir, aí pedia para servir, eles levavam nas marmitex. Assim, sobrar comida não sobrou, não. Não sobrou? Não. E se eu disser para a senhora que nós sabemos que sobrou carne de porco, sobrou carne de peixe, Mas isso então eu não tive conhecimento. a senhora não Porque sabe? assim, até o final da festa eu nem estava mais, né? Ah, Então, se sobrou, eu não tive conhecimento. a senhora não sabe se sobrou, então. Não. O que eu vi até o final que eu fiquei, o pessoal servia nas marmitex e saía levando. Uhum. Doutor Pedro, em relação a essa festa, Bom dia. Bom dia, doutor. Senhora, Diana, Oi. a senhora está como investigada, né? Já alertada, tipo, programa. Claro que a senhora tem todo o direito de permanecer em silêncio, se assim entender que é melhor para a sua defesa, você já foi bem esclarecido. Meu nome é Pedro Paulo, né? Você conhece? Paulo, sou delegado de polícia no município de Irapuaí. Bom, durante as investigações, segundo as medidas que a gente utilizou para obter essas informações, foi interceptação telefônica. E a gente ouviu diversas conversas da senhora durante as investigações. Então, diante do conteúdo que a gente tem, já está no processo, pode acabar os processos, se quiser. Eu queria deixar bem claro isso que eu falei para a senhora antes. Eu vou falar para a senhora que é aplicável para as notícias fortes, que essa foi a primeira fase da operação. Foi efetivada em 4 meses. É apenas a primeira fase. Em relação a essa fase, então a gente ouviu diversos áudios que a senhora conversando. Porque a linha conversando com diversas pessoas. Os principais termos em relação à senhora é a questão dos pagamentos. Boa parte dos pagamentos foi realizada pela senhora. Então eu vou perguntar, não é perguntar novamente, não, é só para ver se a senhora entendeu. A questão da carne de porco, a senhora teve ciência do pagamento dessa carne? eu vou repetir aqui que talvez a senhora não tenha ouvido bem, e até para constar na gravação. Certo. O doutor Pedro está esclarecendo que quando a senhora deve ter testemunhado essa semana foi só a primeira fase da nossa investigação, que a gente desencadeou uma operação. Certo. Novas fases virão e nós estamos tentando entender quem fez o quê. Então,
várias das perguntas que a gente faz para a senhora, nós estamos fazendo em cima de informações que nós já colhemos. E o doutor já esclareceu para a senhora que, inclusive, nessa colheita de informações, nós ouvimos, com autorização judicial, algumas conversas da senhora. Então, algumas das perguntas que a gente faz para a senhora, a gente já sabe mais ou menos qual seria a resposta. E nós estamos com muita preocupação de não colocar pessoas como investigado ou como réu, quando elas não tenham qualquer responsabilidade. Então, é interessante que a senhora tenha perfeita ciência de que nós já temos várias informações sobre o que vem sendo feito. Então, quando a senhora diz aí que não tem conhecimento disso ou daquilo, a senhora saiba que nós estamos colhendo informação em outras fontes também. Tá? Então, nós, nesse nosso trabalho, o Dr. Pedro lembrou que a gente ouviu várias conversas da senhora onde a senhora mencionava a festa do lar. E outras pessoas também citam a senhora como pessoa que ajudou a fazer pagamentos da festa do lar. Isso não bate com o que a senhora está dizendo aqui hoje. Se nós vamos chamar isso de mentira ou não, a questão é que não está batendo o que a senhora falou aqui agora, que não tem conhecimento disso, não tem conhecimento daquilo. Isso não está de acordo com outras informações que nós colhemos, inclusive com conversas telefônicas da senhora que foram interceptadas. Então o doutor está pedindo a senhora para explicar em relação a pagamento de carne de porco. Carne de porco que seria utilizada para a festa. A senhora participou disso? Teve conversas minhas, sim, com o Miguelinho, mas porém foi só conversa, né, de como que era para fazer, de como que era para fazer, e ele perguntando, claro, tem que ver como que vai fazer e tal, vamos dar uma olhada com o Nelson. Mas até então, assim, pagamento, eu fiz pagamento, eu não fiz, não. Como assim, vamos dar uma olhada com o Nelson? Por que o Nelson? É porque o Miguelinho queria saber como que ia pagar a carne. Por que o Miguelinho queria saber como que ia pagar a carne? Por que o Miguelinho tem que conhecer, ele é funcionário público? Não, ele estava junto com o Nelson. O que o Miguelinho e o Nelson têm a ver com isso? A senhora disse que não sabe quem organizou a festa. Não, quem organizou a festa, conforme eu falei, é a Secretaria de Saúde. Agora, o Miguelinho com o Nelson, sim, eu não sei o que tem entre os dois, que realmente funcionário público ele não é. Ele sempre vai, né, como eu estou no gabinete, ele vai lá, conversa com o Nelson, mas até então eu não sei o que ele serve. Miguelinho frequenta o gabinete do Nelson? De vez em quando. De vez em quando? Isso. Então quem organizou a festa foi a Secretaria de Saúde? Foi a Secretaria de Saúde. A senhora começou dizendo que a senhora não sabia. Não, é a Secretaria de Saúde, conforme eu falei, porque foi junto com a Santa Casa e foi para o Hospital do Câncer. A senhora então conversou com o Miguelinho sobre carne de porco. Conversei. Quem foi o fornecedor da carne de porco? Não, assim, eu não sei falar para o senhor. Eu posso estar olhando e falar, mas o nome eu não sei. Quem é a pessoa? De onde que ele é? É de Guapé? De qual cidade? Não, de Guapé eu sei que ele não é, mas também não sei de onde que ele é. Quem fez contato com ele? O Miguelinho. Miguelinho? Miguelinho que se encarregou de fazer essa compra? Até que me parece sim, porque ele que foi me perguntar dessa carne de porco. Quem fez o pagamento? Não, pagamento conforme eu estou falando para o senhor, eu não sei. A senhora não sabe quem Não. fez? Mas, senhora Adriana, Oi. na conversa, a senhora se recorda, na sua conversa com o Miguelinho, o que ele ficou acordado sobre o pagamento da carne de porco? A senhora falou, a conversa foi interceptada. O que ele ficou acordado sobre o pagamento da carne de porco? O que vocês combinaram sobre o pagamento da carne de porco? Quando a senhora falou com o Miguelinho? Que era para ser pago pela Santa Casa. Que a festa também era da Santa Casa. A senhora tinha autonomia para fazer esse tipo de decisão, tomar esse tipo de decisão? Não, Quem que tinha que aprovar isso? isso aí quem me passou foi o Nelson. O Nelson passou para a senhora? É. Então explica essa ordem do Nelson. Não, o Miguelinho me ligou, aí perguntou como que ia pagar o porco. Aí eu falei, né, que o Nelson tinha falado que era para pagar pela Santa Casa. Como que o Nelson falou com a senhora? Fala com o Miguelinho que vai pagar pela Santa Casa. O Nelson deu uma ordem para a senhora? É, foi uma ordem, porque ele falou que era para falar que ia ser pago por lá.
Falou isso para a senhora pessoalmente ou telefone? Pessoalmente. Pessoalmente? Então, só para a gente entender, o Nelson falou para a senhora para pagar a carne de porco pela Santa Casa. Isso. Foi isso? E aí a senhora falou no telefone com o Miguelinho, a senhora repassou isso, essa informação? Isso. Aí quem fez o pagamento, como se diz, se o Miguelinho que passou, quem foi que passou, eu não sei. A única coisa que o Nelson tinha que passar foi isso. O Nelson falou para a senhora, é para fazer o pagamento da carne de porco pela Santa Casa. Para quem que a senhora repassou isso? Porque a senhora... Miguelinho? Mas o que o Miguelinho tem com a Santa Casa? Não sei, nada, que eu saiba não. Senhora Adriana, presta atenção no que eu estou perguntando para a senhora. O Nelson falou para a senhora, é para fazer o pagamento da carne de porco pela Santa Casa. A senhora vem e fala com o Miguelinho. Como é que vai chegar na Santa Casa? A senhora acha que o Miguelinho tem nada a ver com a Santa Casa? Não, eu tô falando assim, doutor. Eu não sei se o Miguelinho que foi lá e falou. Eu só passei o recado para ele que era para ser pago pela Santa Casa. Senhora Adriana, a senhora não está respondendo a minha pergunta, desculpa. Bom, doutor, não tô entendendo. Eu vou refazer a pergunta. Se quiser, pode manter silêncio. Não tem silêncio, porque eu não estou entendendo. Ele vai reformular, se a senhora não quiser responder, não quer. Se a senhora não quiser responder, a senhora não precisa. Mas eu vou reformular a pergunta. O Nelson é o prefeito. Isso. O Miguelinho não tem cargo público. Não, O Miguelinho não tem nada com a Santa Casa. não, Não. não. O Nelson deu uma ordem para a senhora, porque a senhora trabalha no gabinete. Ele falou para a senhora, Adriana, é para pagar a carne de porco pela Santa Casa. Isso. A senhora não tem que atender essa ordem? A senhora não tem que providenciar o pagamento pela Santa Casa? Sim. Mas a senhora, como é que a senhora fez chegar, então, essa ordem na Santa Casa? Porque nós sabemos que a senhora repassou por Pela Miguelinho. diretoria. Então a senhora repassou isso para a Da diretoria da Santa Casa. diretoria. Quem é da diretoria? É o Breno, a Maísa, a Márcia e o Dr. Davidson. Porque a Santa Casa está com intervenção. Então a intervenção é com essas 4 pessoas. Então, mas da Santa Casa, Breno, Maísa Dr. e Davidson e a Dr. Márcia. Davis e a Márcia. É isso. A senhora repassou a eles que a ordem do prefeito que era para fazer o pagamento da carne de porco pela Santa Casa. É isso. Quem que faz o pagamento? A Marília. A Marília? É isso. A senhora só repassou a informação? Repassei. Só repassou a ordem? É isso. Uhum. A senhora não sabe se foi pago, quanto foi pago? Não, aí Isso a senhora não sabe? Não, aí eu já não tenho conhecimento. Vou fazer a mesma pergunta, só que com carne de peixe. A senhora sabe de carne de peixe? Sei. Como é que foi a mesma coisa? O prefeito que falou? Não, a carne de peixe, quem pagou foi o próprio prefeito do bolso dele. Foi o próprio prefeito do bolso dele. Como é que a senhora sabe disso? Porque o Miguelinho trouxe a nota para mim dos peixes e falou que era para passar para o Nelson e que o Nelson ia pagar esses peixes. E essa nota era uma nota fiscal ou era uma notinha comum? Uma nota fiscal. Uma nota fiscal estava em nome de quem? Ah, não lembro o nome da peixaria, doutor. Não, mas a nota é da peixaria para quem? Para não se lembra? Não lembro. Não se lembra? Aí o Miguelinho então entregou uma nota fiscal de compra de peixe, que era lá de uma peixaria, sei lá o quê, em nome de um consumidor que a senhora não se lembra o nome. A senhora pegou essa nota e repassou para o Nelson. Isso. E aí a senhora sabe se o Nelson fez esse pagamento? Não, aí eu não sei. Aí a senhora não sabe. Não, aí eu já não tenho conhecimento. Aham. Se eu disser para a senhora que existe o pagamento pela Santa Casa desse peixe, o que a senhora me diz? Eu não sei. Não sabe disso? Adriana, Oi. a senhora foi quem forneceu os dados para a confecção da nota fiscal. Tem conversa com o Miguelinho, o nosso dedo da senhora. Eu vou ler, Fernando. Só um minutinho que ela está meio resfriada, não está ouvindo bem. Eu vou só repetir para ela o que o senhor já falou. O doutor está dizendo que está explicando para a senhora que nós sabemos que a senhora, por telefone, forneceu os dados para a peixaria preencher essa nota fiscal. A senhora está dizendo que não se lembra de quem, que nome de quem que foi. Agora o doutor vai complementar. Tá. Eu estou dizendo, eu não estou repetindo, está ruim o som? Está baixo. Melhorou? Está baixo ainda, mas nós estamos ouvindo.
Mesma coisa, mas dá para ouvir o senhor. Então, eu não estou interferindo agora, porque eu estou ouvindo a senhora falar, mas no momento oportuno, eu quero ver para ela todas as conversas, né, que ela teve ali com as pessoas. O senhor tem um texto aí, doutor? O senhor me passa o zap, eu leio para ela aqui, fica mais fácil. Tira uma foto aí e me manda aqui que eu leio para ela. Porque foi a senhora que passou as informações por telefone para a confecção dessa nota fiscal. O doutor está nos informando. Essa nota fiscal que o senhor está dizendo que não se lembra dela. Não, a nota sim, né? Mas eu não lembro para quem que foi que emitiu a nota fiscal. A da carne eu lembro que foi a Santa Casa, agora a do peixe eu não lembro. A senhora está se lembrando da carne de porco e não do peixe. Da carne eu me lembro que foi, agora do peixe eu não lembro. Realmente eu tive a conversa, mas eu não lembro. Por que a senhora falava com o Miguelinho? O Miguelinho ajudava na festa? Aí ele estava envolvido, ele estava ajudando, né, na festa também. Ajudando a organizar? A única coisas assim, que conversava comigo, seria a questão, foi essa questão da carne do porco, a questão do peixe. A senhora é do gabinete, a senhora assessora o prefeito no gabinete. Isso, Não mas é? isso. Mas aí. É para a senhora estar sabendo mais explicação. coisa, não é não? A senhora está no gabinete, a senhora está próxima do prefeito. Sim. E nós sabemos que o Miguelinho não saía da prefeitura. A senhora não quer explicar melhor a participação do Miguelinho nessa festa, não? Doutor, o que eu sei, é que eu estou falando para o senhor, ele não ia muitas vezes, não. Algumas, porque, no entanto, eu voltei para o gabinete agora o ano passado, porque eu não estava no gabinete, eu estava na Secretaria de Assistência Social. Então, assim, o que eu posso falar do senhor é do ano passado para cá, entendeu? Que eu estava lá. Até então, ele não, durante o ano, ele deve ter ido na prefeitura umas 10 vezes, por aí. Não era constantemente que ele ia, não. Não era? Não. Tá. Então a senhora está conversando aqui com o Reginaldo Miguelinho. É. Então a senhora está explicando, ó, mas isso, certidões ele tem, porque ele, não digo, e aí o Miguelinho tem, mas a cada hora que ele tem que tirar ele, pagar para tirar. A senhora, não, certidão não paga para tirar não, Ele, não, a senhora, não paga nada não. Aí ele falou que vai falar com o rapaz lá. Agora o cara do peixe não deu para ouvir, ele não tem isso daí. Ele falou que vai falar com o contador, vamos esperar. Aí a senhora diz, mas o contador, aí o Reginaldo, esses trem que não pode, tinha que pagar por outro lado, porque pela prefeitura é muito difícil. Você concorda? Perguntou para a senhora. A senhora diz, então, mas mesmo pela Santa Casa, pelo sindicato, para prestação de contas, eles precisam das certidões. Vocês estão falando sobre certidão aqui. E aí a senhora diz, agora mudou tudo. Aí o Reginaldo, o ano passado comprei tudo. Aí a senhora diz, não, mas mudou tudo. Não, agora a prestação de contas você tem que pôr. Aí ele diz, certo. Foi o seguinte, é porque nós íamos fazer um processo licitatório. Aí foi onde eu pedi para ele, eu falei, mas para a gente fazer o processo licitatório, a gente precisa das certidões. Aí foi onde ele disse que a firma não tinha as certidões. A firma que ia fornecer o peixe? Forneceu o porco. O porco, desculpa. Isso. Aí eu falei, não, se não for tudo dentro os documentos que precisa para fazer o processo, não tem como fazer. Aí vocês não fizeram a licitação? Não foi feita a licitação, porque ele falou que o homem lá do peixe não... Peixe ou porco? Porco, desculpa. Que o homem do porco não tinha certidões, realmente, conforme ele falou, que ia falar com o contador e tal. E foi o que eu falei, não, sem certidões, sem a documentação, não tem. Não dá para fazer a licitação? Isso. Aí optou por comprar sem licitação? Sem licitação. Quem que foi a decisão de deixar a licitação para lá?
Eu mesmo que falei para ele que não ia fazer porque não tinha documento pela licitação. Não, a senhora disse que não dava para fazer licitação para comprar dele. Pra Eu comprar. quero saber a decisão de compra sem licitação. Quem tomou essa decisão? O Nelson falou que era para comprar pela Santa Casa. E quem que escolheu esse fornecedor do porco? O Miguelinho. Miguelinho? Vou prosseguir aqui então na conversa da senhora. Então a senhora atende o Miguelinho aqui. Ele está perguntando para a senhora. Você recebeu aí o contrato lá do Valdir, né? Quem que é o Valdir? Ah, é o homem do porco. É o homem do porco. É o homem que estava fazendo a comida. Na verdade, eu nem sei se esse porco era dele, se o Valdir tinha pego de alguém. Ah, entendi. Então ele está perguntando para a senhora aqui. A senhora recebeu o contrato lá do Valdir, né? A senhora vi. Essa conta é a dele? Aí o Reginaldo diz, é do filho dele. De acordo que é o filho, tem que ser no nome do filho, né? A senhora, ah, tá. Aí o Reginaldo, porque o contrato está no nome do filho, tudo certinho? A senhora, aí ele pergunta, certo? A senhora, certo, não, beleza. Aí ele diz, na hora que você mandar, que eles mandar você me dar um toque, a senhora, tá. Tá, aí eu já vejo com o Nelson. Aí o Miguelinho diz, tá, agora o do peixe, a senhora, você não tem jeito de fazer aí o simulado, o jeito que tem que fazer para eles preencher lá, e eles preenchem no papel timbrado deles lá e manda. Você não quer mandar para mim ou mandar para ele? Eu vou falar com a filha dele agora mesmo. A senhora diz, tá, eu vou daqui a pouquinho, eu já estou subindo, eu passo lá e te mando. Aí o Reginaldo diz, você faz 2 tipos. Faz aquele que você falou lá, como é que é o nome? Para ver se ele não deu para entender. Eu vou perguntar se ele... Nós só estamos conversando aqui também do peixe. Só quer explicar isso aqui? É do peixe, porque como também nós íamos fazer a licitação, aí eu falei para ele que nós tínhamos que fazer as 3 cotações. Então o que ele queria que eu passasse para ele fosse o modelo da cotação para a gente estar fazendo o processo licitatório. Mas só que também ele não tinha documentos corretos e não foi feita a licitação. Mas aqui vocês estão falando já do contrato no nome do filho do fornecedor. Não, mas o contrato foi do Valdir. Porque o Valdir ia fazer a prestação de serviços de assar os porcos lá, tá, né? Então o contrato foi do Valdir. Agora a questão do peixe, aí já foi outra coisa. Foi onde eu falei para ele que nós precisávamos das cotações, né? Aí fizeram sem cotação mesmo? Não, ele não fez a licitação. Não fez a licitação, Não. comprou direto. Comprou direto. Quem que deu essa ordem para comprar direto? Larga a mão de licitação, compra direto. O Nelson, porque aí o Nelson pagou do bolso dele. Deixa eu terminar, deixa eu só se confundindo. Valdir, senhora, fornecedor de carne, comida, foi feito o depósito pela prefeitura na conta da Caixa Econômica Federal, que ele passou para a senhora. Eu não sei se a senhora sabe que o Miguelinho embolsou R$7.000. Não sei se a senhora estava de acordo com isso. Que a carne custou 12 e a senhora fez a ordem de pagamento de R$19.000. Por isso, 19 mil para a carne. Não entendi, doutor, você pode repetir, por favor? O senhor está perguntando se ela sabe que o depósito foi feito do valor de R$19.000? Então, primeiro eu estou Ele lembrando. falou que passou para mim. Primeiro eu estou lembrando que Valdir é o fornecedor de carne, não do porco. De carne bovina? Bovino. Ele está lembrando a senhora que o Valdir é fornecedor de carne bovina e não carne de porco. E Tá, mas o Valdir, ele não, eu nem sei se ele é fornecedor. Foi feito contato com ele pela prestação de serviços dele. qual que foi o valor? Qual que foi o valor? R$19, por exemplo? Tá,
Acho que foi negócio de 17 ou 19 mil. 17 ou 19 mil Isso, pro alguma coisa Valdir? assim, pro Valdir. Com a equipe dele. O Miguelinho conversa, tem uma conversa aberta que posso ler, se a senhora quiser. O Miguelinho disse para a senhora que já havia pago, mas que deveria ser ressarcido. Falou isso para a senhora? O Miguelinho tem uma conversa dele em que ele diz que ele já tinha pago esse valor e que ele precisava só ser ressarcido. O senhor sabe disso? Sei. Explica como é que foi isso. É porque tinha que pagar, né? E a gente não tinha arrumado nem como que ia ser pago. Você está falando é da carne ou do peixe? Nós estamos falando do Valdir, a Do carne Valdir. bovina e carne de porco, Tá. não é isso, doutor? Da carne, Valdir. Tá, então aí tinha que pagar o Valdir, porque senão o Valdir não vinha. E a gente não tinha feito processo nada ainda como ia ser pago. Aí o Miguelinho foi e pagou, e depois o Nelson ia pagar para o Miguelinho. Nelson, a prefeitura. Não, Nelson particular. O Valdir, Valdir. o Nelson pagou para ele quanto que a senhora fez o Miguelinho? Não entendi. O senhor pode repetir, por favor, doutor? Posso. O Nelson não pagou o Miguelinho, certo? O Nelson pagou o Miguelinho, o Nelson ressarciu o Eu Miguelinho? acho que sim, porque a conversa que teve que era para ressarcir, que o Miguelinho ia pagar e o Nelson depois ressarciu também. Então, vamos resumir o que o senhor está dizendo. O Valdir era fornecedor de carne de porco, carne bovina. Não era fornecedor. Ele forneceu o serviço de assar lá, Prestação de serviço. prestação de serviço. E A senhora não sabe de onde que ia vir a carne de porco, carne de vaca, não é isso? eu sei que é de outro lugar, carne de porco, né? Ah. Mas aí até então eu não sei o nome da firma que veio a carne. A senhora Mas- só sabe que o Valdir foi contratado para fazer o serviço. Isso, e o Valdir que estava responsável para trazer esse porco. Ele que comprou o porco, entendeu? Mas aí eu não sei falar para o senhor o nome da firma que o porco foi comprado. Mas a Porque senhora sabe que é o Valdir que ia trazer. o Valdir que ia trazer. E aí a senhora sabe que o Miguelinho pagou o Valdir. Pagou o 17 ou 19 mil reais. Valdir. Isso, aí depois o Nelson ia acertar com o Miguelinho. O Nelson ia ressarciu o Miguelinho. Isso. E a senhora sabe se ressarciu? Não, aí eu não A sei. senhora não sabe se ressarciu. Não, aí eu não sei. Então, aí, senhora, o fato que eu não sei se a senhora participa dele ou se a senhora não tem ciência. As cartas, não viram? Ele está dizendo que a senhora, o próximo fato que ele vai dizer, ele não sabe se a senhora participou ou se a senhora simplesmente sabe disso. Ou se não sabia, tá? Ou se não sabe. A carne bovina, na verdade, custou 12 mil reais. Bovina. 12 mil. Ele está informando para a senhora que a carne de boi foi 12 mil reais. Isso, e quem vende é o Valdir e o filho dele. Tanto que vocês depositaram na conta do filho do Valdir. Bom, isso é o que a gente tem aí na sua conversa com ele. Dona Adriana, nós já sabemos que a senhora depositou 12 mil reais para o filho do Valdir. Não, 19. Eu não fiz depósito. 19, doutor? 19, porque o Miguelinho embolsou 7 mil. Ele disse que a carne era 19, mas na verdade era 12. Ele confirmou isso com o filho do Valdir. Seria devolvido para ele esse valor e que ele ficaria com esses 7 mil reais. Perfeito, nós estamos repassando para ela a informação, senhora Se o entendeu? doutor repassa de novo para ela? É. O que nós sabemos é que o Miguelinho pagou 12 mil reais para o filho do Valdir. E falou para a senhora, para o Nelson, que era 19 mil reais. Ah, tá, entendi. Isso aí foi o seguinte, porque o do Valdir então era 12, eu não lembro assim o valor, como vocês estão falando, né? Eu tenho. Aí ele foi comprar em Ribeirão as coisas que ia usar para temperar carne, tempero, todo o material para comida. Aí esse valor de 7 mil seria então o valor dos materiais da comida que ele comprou em Ribeirão. Que incluiu então. E a senhora sabia disso? Sabia. A senhora sabia dessa diferença? Comentou, agora ele está falando realmente. Aí agora a senhora lembrou. Lembrei, isso foi isso mesmo. Então foi os 12 mil do Valdir e mais os 7 mil dos materiais que o Miguelinho comprou lá em Ribeirão para temperar as comidas, né? Arroz, as coisas. Agora a senhora lembrou que o Miguelinho comprou lá em Ribeirão. Foi isso mesmo.
Agora, Vou pedir a senhora um pouquinho mais de disposição para se lembrar antes da gente dar o dado para a senhora. ah, tá. Porque se a senhora só depois lembrar, só depois que a gente informa, dá a impressão de que a senhora quer ocultar. Ah, tá. Tá bom? Tá. Doutor Pedro, ela está dizendo que agora ela se lembra que então o Miguelinho pagou 12 mil para o filho do Valdir pelos serviços, mas que ele foi lá em Ribeirão e comprou outras coisas que seriam temperos e coisas para ser usado, e aí seria essa diferença de 7 mil reais. Perfeito. Eu vou mandar uma conversa, se eu puder ver para ela, por favor. Eu quero saber, aí eu vou fazer uma pergunta. É só eu estar em Ele vai me mandar uma conversa, eu vou ler para a senhora aqui, e na sequência ele vai fazer a pergunta. Certo. Então, doutor, vou ler para a senhora. Imediatamente. Tiago, você faz favor de conseguir um copo de água para a senhora ver, por favor? Então, aqui nesse caso é o seguinte: a senhora está dizendo para o Miguelinho ao telefone. A senhora está falando baixo no telefone, sussurrando, dando a impressão de que a senhora queria manter um pouco mais de reserva no que a senhora estava falando. Então, a senhora diz assim baixinho no telefone: o negócio do dinheiro fala que eu que te passei. Não é para falar que foi ele que te passou, não. O Reginaldo: ah, tá. Aí a senhora diz: tá. Aí ele diz: não é para falar para quem. Eu não falei para ninguém, não. Você que passou para ele, você passou direto para o Valdir, não é isso? A senhora diz: isso. Aí ele diz: foi no seu nome, né? A senhora diz: acho que sim, não fez ainda não. Aí o Reginaldo diz: tá, mas você não deu para entender? Sai, uai. Oi? Mas se vai sair da conta dele, vai sair ele mesmo. A senhora diz: porque o Nelson não quer que fale que ele que está pagando tudo. Aí eu disse: o Reginaldo: ah, tá. Aí depois não vai pagar isso do bolso, não, só depois tem que dar um jeito, né? A senhora diz: não, depois eu vejo o que eu faço. O Reginaldo diz: aí você passa direto pro Valdir, que o Valdir não tem conversa com ninguém. Aí a senhora: entendi. Aí o Reginaldo diz alguma coisa que não deu para entender e termina assim: fica quieto, eu vou falar com ele, não existe, ele é totalmente 10. Agora o doutor vai fazer pergunta para a senhora. A minha pergunta é assim: antes eu vou contar uma coisa para a senhora, que a gente chegou às investigações. Minha pergunta: durante todas as investigações, o Nelson vai dizer que ele só anda no mesmo. Ele tem dinheiro nem para comprar pão para padaria, etc. Em muitos pontos da investigação, várias vezes o Nelson fala que não tem dinheiro para nada, que está quebrado. Sempre menciona isso. Não tem dinheiro para nada, está quebrado. Nesse momento do pagamento do corpo, essa fala assim, que é o pagamento do pagamento do corpo, a senhora menciona que quem iria pagar era o Nelson, mas ele não queria que outras pessoas ficassem sabendo dessa violação dele de pagar a taxa de corpo. É isso? E aí o Miguelinho diz: mas depois ele tem que ser ressarcido. Ele não vai tirar isso do bolso dele. E a senhora confirma: sim, não vai tirar do bolso dele. Depois eu vejo aqui o que eu faço. No fim da história, quem paga a taxa de corpo é a Santa Casa. Eu queria entender como que funciona essa questão. A Márcia não soube explicar. A senhora Márcia não soube explicar. Eu queria entender como foi feito, como que esses pagamentos não foram realizados. Porque todas as cartas, foram pagas pela Santa Casa no final das contas. Existem notas que já estão no processo, notas fiscais de pagamento pela Santa Casa das cartas.
O doutor está pedindo para a senhora explicar melhor esse negócio, porque o Nelson está pagando, mas não queria aparecer. E depois ele ia ser ressarcido. E no final das contas, quem acaba pagando, quem aparece é a Santa Casa. Explica melhor isso daí, que aqui já ficou bem claro que a senhora estava sabendo. Foi assim, o Miguelinho falou que tinha que pagar, porque senão não trazia os porcos. Aí, conforme não teve como fazer processo licitatório, ele ficou cobrando. Eu falei, não, o Nelson falou que vai ver como que faz, ele vai pagar, depois ver como que faz. Aí foi, e quando resolveu, que seria pago pela Santa Casa, os porcos. Quem resolveu? O Nelson. E os peixes, o senhor quer saber dos porcos e dos peixes? Tudo. Tá. Então, aí depois os peixes foi a mesma coisa. Como não tinha como pagar pela prefeitura, que nós fizemos processo licitatório, o Miguelinho ia... O que o doutor está dizendo, só um minuto, doutor, que ela não entendeu. O que o doutor está dizendo é que nós estávamos acompanhando antes. Ninguém falou nada de licitação na época. Não falou, porque justamente ele não tinha, o homem lá não tinha as certidões para fazer. O que ela está explicando é que eles chegaram a cogitar de fazer licitação, mas eles viram que o homem não tinha as certidões e aí eles desistiram. Quer dizer, então, que eles queriam aquele sujeito para fazer a festa. Queriam. Oi. Não daria tempo de fazer a licitação porque vocês compraram uma semana da festa. Mas a carne que foi comprada pela prefeitura já estava licitada, porque teve compra de carne pela prefeitura. Agora o porco foi comprado pelo Valdir. Aí foi a questão do Miguelinho com o Valdir, que eu não sei explicar para o senhor como que o Valdir comprou esse porco, mas quem pagou foi o Miguelinho, para depois o Nelson pagar para o Miguelinho, tanto o Valdir quanto o peixe. Então o Miguelinho pagou o Valdir, o Nelson pagou o Miguelinho e a Santa Casa pagou o Nelson? Não, a Santa Casa pagou os porcos. Santa Casa pagou tudo? Não, eu não sei. Eu sei que foi emitida a nota fiscal no nome da Santa Casa para pagar os porcos. O peixe, o Miguelinho pagou e depois o Nelson ia pagar para ele. E o Valdir também a mesma coisa. O Miguelinho pagou e o Nelson ia pagar para o Miguelinho. O peixe, que eu saiba, não foi nada de Santa Casa, não, foi só o porco. Nós temos a nota fiscal emitida pela peixaria em nome da Santa Casa. Mas esse pagamento saiu da Santa Casa? Ela tá... Tá, a nota fiscal sim, mas porém o pagamento não saiu da Santa Casa. Porque foi o Neto. Oi? O Miguelinho pagou e o Nelson ia pagar para o Miguelinho. Porque teve conversas que ia ser pago por lá, mas não foi pago. O peixe? A nota fiscal foi emitida lá em Ribeirão Preto, na cidade de São Paulo. Eu para a senhora ter uma ideia, eu liguei para a peixaria, toda a peixaria se chama Nelson também,
eu conversei com a filha dele, Certo. o contador dela, o contador da empresa, enviou a nota fiscal para os dados da casa e eles pagaram impostos sobre aquela nota. Não, doutor, mas não foi. Foi emitido a nota fiscal para a Santa Casa, sim. Mas, porém, o pagamento não foi feito pela Santa Casa. Foi só emitida a nota. O pagamento... Oi? Quem pagou? O Miguelinho. E por que então emitiu a nota para a Santa Casa? É porque eles falaram que ia pagar junto com os porcos. Só que aí depois não pagou. Aí pagou só os porcos pela Santa Casa. E aí os peixes foi o Miguelinho que pagou. Pode olhar para o senhor ver que não tem pagamento da Santa Casa para a peixaria. Do porco sim, mas do peixe não. Porque... A senhora quer ver a nota? A senhora quer apresentar? Não, eu vi sim, doutora, a nota. Foi emitido para a Santa Casa a nota. Mas, porém, o pagamento não saiu da Santa Casa. Não foi feito o pagamento da Santa Casa. Mas então eu me pergunto, por que foi emitida a nota para a Santa Casa? Porque ia pagar pela Santa Casa, só que não foi pago pela Santa Casa. Foi só emitida a nota, mas porém não teve pagamento da Santa Casa. Mas por que foi emitida a nota para a Santa Casa? Porque ia realmente pagar por lá. Aí depois o Nelson resolveu que não, só ia pagar o porco. O peixe, o Miguelinho pagou para o Nelson ressarcir para ele. Tá, o Miguelinho não pagou. O peixe foi o Miguelinho que pagou. O Nelson não Ai, não tô ouvindo. O Nelson ressarciu o Miguelinho. A conversa foi para ressarcir. Aí eu não tenho conhecimento se ele ressarciu o Miguelinho ou não. Mas o que era para ser feito era isso. Qual foi o jeito que a senhora deu para o Nelson não tirar o dinheiro do bolso dele? Como? Não entendi. Ela está dizendo que, no caso do peixe, é o que ela diz, emitiram a nota da peixaria para a Santa Casa, acreditando que inicialmente o dinheiro sairia dali. Isso. O Miguelinho então fez o pagamento e a combinada era que o Nelson faria o ressarcimento para o Miguelinho. Isso, mas porém a nota foi tirada no nome da Santa Mas ela Casa não tem mesmo. informação se o Nelson fez o ressarcimento para o Isso, aí Miguelinho. eu já não sei. Ela não sabe, ela diz que não sabe. Na conversa entre a senhora e o Miguelinho, vocês são bem claros em dizer que o Nelson não ficaria no prejuízo. Ele não tiraria nada do bolso dele. E a senhora fala, depois eu dou um jeito. E aí eu queria saber qual foi o jeito que a senhora deu de ressarcir aquilo que o Nelson tirou do bolso dele. Não, eu falei, daria um jeito, porque o Nelson falou, não, manda ele pagar, que depois eu dou um jeito, eu resolvo. Não, não foi isso que a senhora disse não. O quê? O que a senhora disse aqui é que o Nelson não ia ficar com isso, mas depois eu dou um jeito. Não, é porque o Nelson falou, não, manda ele pagar, que depois eu dou um jeito, que eu não vou ficar no prejuízo. Então, mas que jeito que foi esse? Não, aí eu não sei o que eles fizeram. Não, Foi o que ele... Oi? a senhora foi bem clara que a senhora daria um jeito. Mas daria um jeito com o Nelson, que aí eu conversaria com ele. Ele ficou no prejuízo, mas a senhora Ele ficou no prejuízo, Nelson? Ou você não Eu sabe? creio que sim. Mas ele não tinha dinheiro, ele alega que o Nelson é bem financeiramente. Mas, doutor, por mim, eu acho que sim, que como se diz, o que ele tem, eu acho que ele é bem. Tá? Tá bom. Então a senhora não sabe O quê? se o Nelson ficou no prejuízo ou não. Eu creio que sim, porque como que ele ia pegar esse dinheiro? Tá. A senhora fez contato direto com o fornecedor da carne de porco, a senhora disse que não. Né? Porque o que foi o Valdir que arrumou o jeito de comprar o porco, né? E a carne de bovino, o município até já tinha. A carne bovina foi comprada da licitação.
se era de Vinópolis, Formiga, o local certo eu não sei falar. Mas a carne bovina foi dada à estação. E a senhora fez contato direto com a peixaria? Não, quem estava fazendo contato era o Miguel. Era o Miguelinho? Era. Então o Miguelinho estava negociando com o fornecedor. O Valdir, o porco e o peixe, sim. Uhum. Amanda e o Nelson, né? Oi? Amando do Nelson? Amando do Nelson. E o que sobrou da festa a senhora não sabe, né? A senhora já disse Não, que doutor, não sabe da carne que foi apropriada por esse pessoal. A senhora não ficou sabendo nada disso? porque assim, como depois ele estava achando que ia ser pouco, comprou essa carne bovina, né? Porque até então não ia ter carne bovina. Aí comprou para fazer no último dia. Mas eu fui embora mais cedo, aí então assim, Tá. sobrou, que eu falei, muita gente foi nas marmitex, levava 4, 5 marmitex. Doutor, podemos encerrar essa parte do Festa do Alho? Na festa do alho, não, eu tenho sobre essa questão da festa do alho, o doutor Fernando perguntou já umas 2 ou 3 vezes a senhora a respeito do material que sobrou. Entendeu? Ela disse que não sabe de nada. Tá. Existe um áudio em que o Miguelinho, conversando com a senhora, eu posso ver aqui, Miguelinho diz que sobrou fardo de arroz e botijão de gás. Parte desse material se dividiu entre a senhora e ele no palco. A senhora concorda com a palavra dele, periódico, a senhora lembra dessa conversa? Ah, então um restante de comida, o senhor está falando restante de material. Ah, a senhora está brincando comigo, né? Não, doutor, eu entendi o senhor falar comida, restante de Deixa eu alimento. falar, senhora Adriana, a senhora está falando com o promotor de justiça e um delegado do GAECO. Ô, doutor, o senhor me Doutor, desculpa, então, eu não estou né, ela falou assim, o pessoal entendendo. levou marmitex. Não, Eu estou falando marmitex justamente assim que você está perguntando comida pronta. Não, O senhor não entende, eu não entendi que seria material. Então, se ela Não é que eu estou responder, a tentando, gente não, doutor, o continua, senhor me doutor. desculpa, porque eu que entendi mal, então. Se a senhora não quiser responder, essa parte não precisa responder. assim, o que está aparecendo aqui é o seguinte, a senhora só se lembra depois dos fatos, depois que a gente apresenta para a senhora interceptações, dados, notas fiscais, é só depois que a senhora se lembra. A senhora começou dizendo que não sabia quem organizou a festa, agora está muito claro que a senhora ajudou a organizar, que o Nelson estava no comando e que a senhora sabia que o Miguelinho tinha recebido nomeação do Nelson para mexer com as coisas. Então a senhora passou a lembrar. Né? Certo. Já passou a lembrar. A senhora não se lembrava de detalhes dos pagamentos dos fornecedores. Mas depois que nós mostramos as conversas para a senhora passou a se lembrar do Valdir, da peixaria. Não é isso? Isso. Então, a senhora disse que não sabia disso, que sobrou nada, porque a senhora foi mais cedo embora da festa. Então, agora o doutor está lembrando da senhora, para a senhora para ajudar na memória da senhora, que teve uma conversa da senhora com o Miguelinho, onde vocês falaram de material que sobrou, de carne, de arroz e até de bujão de gás, doutor? E que vocês resolveram dividir entre algumas pessoas ali. A senhora se lembrou disso agora? Os bujão de gás eram da prefeitura. Eu falei para ele na conversa que era para levar os botijões de gás, deixar lá na cozinha da prefeitura. E a questão de que ele falou que tinha sobrado arroz, óleo e tempero. Aí ele pegou e falou, não, eu vou levar então, depois a gente divide. Eu falei, você que sabe. A gente quem? Ele falou, entre eu, ele, o Fábio, tava todo mundo. A senhora concordou em ficar com parte do que sobrou da festa? Não, nem tanto, ele que levou. Ele nem me passou nada. Ele falou que tinha sobrado seria arroz, óleo e tempero. Esse tempero de A pote. senhora concordou que o Miguelinho ficasse lá para dividir com esse resto aí? Não, eu falei para ele, você vê o que faz. A senhora podia lembrar ela como é que está a conversa, doutor Paulo Pedro? Porque a conversa assim, realmente... Tá ouvindo? Tô. Tá. Reginaldo, deixa eu te falar. Não busquei, mas pediram para mim
vou deixar com esse povo aqui também não, porque ele vai ficar com ele, vai levar para casa. Aham. Depois eu peguei, depois eu te falo. Tá, Jó? Deixa esses quatro pratos de arroz. Deixa 4 de arroz. Não é um saco de arroz. 4 de arroz. Um de saco de arroz. Deixa fazer um vídeo. Para você, pronto, acabou para nós. Ah, não. Beleza. Beleza. Senhora Adriana, deixa eu mencionar aqui agora. Então, ali naquela conversa, a senhora e o Miguelinho estão discutindo como é que iam distribuir entre vocês os fardos, não era um saco de arroz, era fardo de arroz que sobrou da festa. Tá? A senhora Adriana, a senhora também, além do arroz, ficou com um tijão de gás que sobrou da festa. Então, é nessa distribuição lá, a senhora ficou com arroz? Não, que aí o Miguelinho levou, aí eu falei, depois que nós conversamos, aí teve essa conversa lá no dia da festa. Aí depois ele falou, não, eu falei, eu não quero nada não. Não foi isso que a senhora disse no telefone, não. Não, ela falou depois. Depois, Ah. não foi no telefone. Mas naquela conversa teve, Daquela conversa teve. dividindo Mas- os fardos de arroz. Isso, mas aí depois, quando ele falou que ele vai, eu falei, eu não quero nada não. Ah, Aí se ele distribuiu entre eles, porque quem levou esse material foi o Miguelinho. então a senhora, só para ver se eu entendi, naquela conversa a senhora fala com o Miguelinho, estão combinando de distribuir fardos de arroz que sobraram entre vocês, e a senhora também seria uma delas, Ele- na conversa. Na conversa, Aí a senhora está justamente. dizendo que depois o Miguelinho distribuiu entre eles e a senhora não pegou. Não, ele foi, até falou que ia levar um pacote de arroz, 1 litro de óleo e um de tempero. Eu falei, não, eu Na não quero. conversa estão falando de fardos de arroz. Tá, doutor, mas aí depois, na conversa. Depois já virou sim. saco de arroz. Não, depois pra mim, que ele falou que ia levar, seria um saquinho de arroz. E a senhora também não Óleo. se preocupou em saber para onde que foi o resto do arroz. Não, eu não. Porque ele levou e ficou. E a senhora era funcionária pública, a senhora era assessora do gabinete do prefeito. Não, eu estou no gabinete. E a senhora estava ajudando a organizar a festa. Não, o- A senhora ajudando a organizar a festa, ajudando a organizar pagamentos, a senhora falou o telefone com o Miguelinho, escutou dele, vamos distribuir entre nós o que sobrou de fardos de arroz. Aí a senhora escutou no telefone, eu vou só complementar a pergunta, doutor. A senhora no telefone, a senhora escutou dele, vamos distribuir o fardo de arroz entre nós. E a senhora, tudo bem. Aí a senhora está dizendo que depois disso, o Miguelinho falou para a senhora, não é fardo de arroz, é só um saquinho de arroz que eu vou levar e 1 litrinho de óleo. E aí a senhora não se preocupou mais em saber para onde que os fardos de arroz foram. É isso? Se não quiser. Aí a senhora prefere não responder. É isso? Pô, Ela prefere não responder. É uma pergunta para ela, doutor. Aí a senhora prefere não responder. tá, eu só estou falando porque se ele falou fardos de arroz, Ah, eu, na verdade, eu não me lembro se ele falou fardos conforme o senhor está me dizendo. Tá? Ele me ligou perguntando e falou mesmo essa questão das coisas que sobraram. tá, pois não. E aí a senhora não se preocupou de saber para onde que isso foi. A Ela senhora... já respondeu, doutor. Eu preciso esclarecer, doutor, só estou tentando Sim. esclarecer uma resposta que ela já deu. Ela Eu já preciso deu, entender. Não viu para onde que ele levou. Que Eu só ele preciso levou. entender. Aí a senhora está dizendo que o Miguelinho é que ficou com isso. O Miguelinho- Como que ele distribuiu isso, a senhora não ficou, não está sei, sabendo. Não sei, Mas teve a você conversa minha comigo, mas o que ele fez depois eu não sei. E a senhora está dizendo que a senhora não pegou nada. Não, peguei. Pois não, doutor? Só um minuto. Senhora Adriana, Estou.
senhora menciona como Miguelinho muito insistente. Aqui tá falando Miguelinho muito insistente em uma conversa. Se a senhora puder repetir, por favor. É, que o senhor falou em uma conversa, o Miguelinho muito insistente. Isso, por exemplo, se a senhora puder repetir para ela, por favor. Sim, eu já repeti isso aí. Então, o Miguelinho muito insistente disse que ele teria que pagar o dia, porque senão os corpos iam embora, não teria pouco na mesa do ar, aquela coisa. Disse que teria que pagar o barulho, essa parte inteira. Certo. Tem que pagar, eu vou pagar do meu bolso, vou fazer um pix, vou pagar o cara, etc. Queria assim, sendo muito solícito com a peça do ar, muito engajado em fazer a coisa funcionar. Isso foi o que está nos alunos. Aí, em determinado momento, o Nelson resolveu que o Nelson queria pagar. E ele pergunta para a senhora, o Nelson já pagou? E a senhora responde assim, não, ele não pagou, porque ele ainda está esperando a senha da conta dele. O Nelson pagou, porque ele está esperando a senha da conta dele. Deixa eu ler só um pedacinho. Reginaldo disse, você mandou, sempre Reginaldo disse, não, ele estava esperando uma senha da conta dele para te mandar. E ele não estava conseguindo falar com o Daniel. Então a questão aqui que deve ser esclarecida é como funciona isso. O Nelson tem uma conta, ele movimenta uma conta. Em nome de Daniel, o dinheiro é do Nelson, mas está na conta do Daniel. É assim que funciona? Não, doutor, isso daí foi o seguinte, o Nelson ia repassar o dinheiro para o Miguelinho, só que a senha do cartão dele estava com o Daniel, e o Daniel tinha ido para a faculdade, e a gente não conseguia falar com ele para pegar a senha, aí o Nelson não conseguia fazer a transferência por causa da senha, mas a conta era do Nelson, porém a senha estava com o Daniel. Por que a senhora sabe que a senha do prefeito Nelson fica em posse do Daniel? Porque como o Miguelinho estava pedindo dinheiro, eu fui falar com o Nelson, que o Miguelinho queria que repassasse o dinheiro. Aí ele pegou e falou, não, eu estou tentando falar com o Daniel para eu pegar a minha senha, que eu não sei a senha de cor. Não, a Mas, pergunta dele doutor- foi a seguinte, por que a senha do cartão fica com o Daniel? Ah, isso daí o Nelson que ele estava com ele, que ele viajava com o Nelson, então a senha estava com o Daniel. O Nelson é muito próximo do Daniel. O Daniel ficou muito tempo no gabinete. Ele era bem próximo. Bem próximo. Isso. Posso mudar de assunto? Pois não, doutor, pode prosseguir. O Nelson é muito próximo do Daniel e foi por isso que o Nelson fez a reforma do rancho do Daniel. Reforma do rancho? A senhora sabe por que a senhora sabe que o Daniel fez a reforma do rancho? Não, isso eu não sei. Senhora Adriana, como a Daniel na prefeitura que a senhora não permitiu pagar quando a Márcia solicitou o pagamento, Como? Não entendi. Eu também. Eu vou repetir aqui, doutor, porque vocês não ouviram. A senhora sabe que teve uma reforma lá no rancho do Daniel? Não sabia. No rancho da família do Daniel, nas proximidades da cidade? Não, isso eu não sei. Isso eu não tenho conhecimento. Estou sabendo agora que o senhor está falando. Disso daí eu não sei. A senhora tem certeza que a senhora não sabe que houve uma reforma no rancho do Daniel ou dos familiares do Daniel que fica na zona rural de Guapé? Não. A senhora não sabe disso? Não. Inclusive o Daniel comentava que estava reformando e tal, mas até então eu não sabia que era o Nelson que estava reformando. Não. Minha diabetes. A senhora sabe que houve reforma lá? O Daniel comentou. O Daniel comentou que ele estava reformando. Isso. Mas eu não sei se era o Nelson que estava reformando. Isso ele não falou nada. Eu sei do assunto porque o Daniel comentou comigo, lá no gabinete. Ela está dizendo que não, que só sabe que teve reforma lá porque o Daniel comentou. Isso. a Márcia, a senhora Márcia, disse que quando a
que a Márcia nos disse é que, olhando a situação financeira lá das secretarias, identificaram que havia algumas dívidas, e tentando identificar essas dívidas, identificaram dívidas de material de construção na loja do Lourenço, que teriam sido encaminhados para a reforma do Rancho do Daniel. E que essa dívida ficou para a Secretaria de Assistência Social, doutor? Eu já não me recordo mais. Que era a área que a senhora estaria olhando. Não, porque assim, isso daí foi quando eu estava no CRAS. Não, por mim não passou nada disso. Porque lá funciona o seguinte: o assistente social vai lá, faz a visita, né, e faz o laudo social. Aí depois faz as reformas. Mas essa reforma do Daniel não foi na minha época, não. Que eu me lembre, não. É igual eu tô falando pro senhor. Eu fiquei sabendo disso conforme eu voltei pro gabinete o ano passado, que o Daniel comentou. Mas até então eu nem sabia que seria pela prefeitura. Doutor Fernando, se eu puder ver, para a senhora ver o que a Márcia disse, está no seu WhatsApp. Está no finalzinho da conversa. O que a senhora era? Qual que era a sua ligação lá no CRAS? Como é que era o 21 e 2022 eu fiquei como secretária da Assistência Social. secretário de Assistência Social durante 2021 e 22? Tá no final, doutor? Tá. Na terceira página? Aqui o que consta aqui, porque aqui não é a senhora, é a Márcia falando ao telefone. O que consta é que a Márcia estava conversando ao telefone e disse que ela identificou que lá no Lourenço, a senhora deve conhecer uma loja de material de construção, que lá no Lourenço foi identificada uma dívida com materiais de construção e que a senhora não deixou pagar, porque era do Rancho do Daniel. Eu não deixei pagar? É. A Márcia nem falou nada comigo sobre isso. E ela hoje é a quando ela estava aqui. Isso foi dito de novo no depoimento dela. Ela disse que identificaram uma dívida lá no material de construção do Lourenço, que era uma dívida da prefeitura com a loja de material de construção. Certo. Estava lá pendente de pagamento, mas quando foram ver a dívida para equalizar, para pagar ou preparar, programar, viram que eram materiais de construção que tinham sido encaminhados para a reforma do Rancho do Daniel. E que aí a Márcia disse o seguinte: olha, a Adriana não deixou pagar. Nossa, por que eu não deixei pagar? Porque era uma... A senhora deixou pagar? Não, eu não tive essa conversa com a Márcia. Na verdade a gente quer saber se a senhora identificou que existia na loja do Lourenço uma dívida da prefeitura cuja origem era materiais fornecidos para a reforma do Rancho do Daniel. Não, eu não tenho conhecimento disso. Eu estou sabendo disso agora que o senhor está falando. Então a senhora não identificou Não, isso? Eu nem não conversei nada disso com a Márcia.
Tá, doutora, ela disse que não sabe nada disso. A senhora então não sabe de material de construção sendo encaminhado pela Loja Lourenço para a reforma do Rancho Daniel. E nem tive essa conversa com a Márcia. Tá. O senhor quer falar, doutor? Eu quero, a última vez que eu vou falar sobre isso, eu vou analisando aqui as conversas. Sobre a questão dos portos, né? É sobre a questão dos corpos. Repete, por favor, Adriana, como que aconteceu, por favor, bem resumido. Está pedindo para a senhora resumir a questão da compra da carne de porco. Como é que foi? O Miguelinho chegou pra mim e falou que estava arrumando os porcos com o Valdir. Só que o Valdir, não é assim, o frigorífico que arrumou os porcos. O Valdir foi feito um contrato com ele para prestação de serviços de fazer a comida com a turma dele, assar os porcos lá. E aí foi aquela questão que o Valdir seria 12 mil? Foi 12 mil na sua. Ah, sobre o pagamento? Então, não, aí o pagamento foi tirado realmente a nota fiscal no nome da Santa Casa e foi pago pela Santa Casa. Os porcos. Como? A Márcia, o que, doutor? Enquanto interventora. A Márcia enquanto interventora. O doutor, eu não tive conversa com ela. A minha conversa foi com a Maísa e com o Breno. Então, a conversa com a Marília e com o Breno, eles chegaram a mencionar se a Márcia havia permitido ou não? Não, comigo não. Então, A minha conversa foi com a Maísa e com o Breno. Aí a Márcia. Oi? só um minutinho, só ler um pedacinho. Tá. A senhora conversando com o Reginaldo, com o Miguelinho na reunião da cidade, o pagamento, ele disse, a senhora, você não tem jeito de falar com a Marília, ver se pode pagar, porque senão o Daniel vai embora de novo, vai acabar, ou vai dar o maior problema do mundo. E aí a senhora respondeu, já mandei para a Marília, falei para a Marília pagar, senão vai dar problema. Ela mandou um áudio que a Márcia assinou o plano de trabalho e que a Márcia disse que com esse dinheiro não pode pagar. Aí o Reginaldo disse, então vou pagar esse trem. Tá, mas eu não tive conversa com a Márcia. A minha conversa foi com a Marília. Que aí ele pediu para eu ver com a Marília se podia pagar, porque senão os porcos não iam vir. Aí foi onde ele pediu para eu pedir a Marília para pagar, porque quem faz os pagamentos da Santa Casa é a Marília. Então vocês pagaram contra a determinação da interventora da Santa Casa e a secretária de saúde, né? Vocês pagaram contra a Não. determinação da secretária de Então, saúde? aí já vai da comissão da intervenção, né? Mas se ela não tivesse aceitado, não teria pago. Eu penso comigo. Oi? Vocês pediram o pagamento? Foi. Vocês pediram o pagamento, receberam a resposta que não podiam. Mesmo assim, realizaram o pagamento? Realizou o pagamento. Mas aí, igual eu falei. Não, o que o doutor está dizendo é o seguinte, vocês pediram para fazer o pagamento. Isso. A resposta da Márcia foi que não podia pagar aquele. E ainda assim vocês fizeram o pagamento. Isso, mas até então eu não sei de conversa da Márcia. Porque, igual eu tô falando com o senhor, a minha conversa foi com a Maísa e com o Breno, que são da intervenção também. Aí se teve conversa entre eles que a Márcia falou, porque a Maísa tinha falado que a Márcia não queria que pagasse. Falei, Maísa, resolve o problema. Até então foi quando ele me ligou e falou, não, pede a Marília para pagar, senão os porcos não vêm. Aí eu ainda fui, chamei a Maísa e falei, Maísa, fala com a Marília para pagar. Mas assim, diretamente eu com a Márcia nós não tivemos nada. Não, isso aí eu sei. Não tiveram nada. Vocês só pagaram, realizaram o pagamento contra a determinação da secretária, que é a interventora. Segundo ponto, eu perguntei à senhora sobre o botijão de gás. A senhora falou que não tinha nada no botijão de gás. Botijão de gás, leite, vasilhame, gás dentro desse botijão, beleza? A senhora falou
Não, doutor, os botijão foi o que eu falei. Ele falou dos botijão, eu falei, não, eu preciso dos vazios porque a gente tem que entregar. Mas aí, eu ainda falei para ele deixar tudo na cozinha da prefeitura. Não, não tá falando isso aqui não. Ué, pode. Foi a conversa que eu tive com ele. Aí agora o que ele fez, porque depois eu não sei quem que carregou os botijão, que trouxe, porque eu não fiquei lá no final. Aí eu não sei quem trouxe, mas o que eu tinha falado para ele, que era para pôr na cozinha da prefeitura. Não, a senhora levou? Não, não levei. Não, vai entregar? Não, não levei. Ele até perguntou, mas eu falei que tinha, mas eu não levei. Qual a Entendi. Eu também não entendi. Oi? Qual a situação do arroz? A senhora acabou de botijão. Do arroz? É, Foi você igual a tá, situação do arroz. o gás está igual ao arroz? Mesma situação? O senhor falou que já concordou, ia distribuir, ia dividir, ia ficar, só que depois não ficou? Não, não fiquei, porque igual eu tô falando, ele queria levar para mim, eu falei que eu não queria, e a questão dos botijão eu não estava no final, e aí ele trouxe, pode ver que estava tudo Senhor Adriano, mas- vamos lá, só vamos recapitular um pouquinho então. Primeiro o senhor falou que não sabia nada de gás. Depois nós mostramos para o senhor que tem a conversa. Uhum. E na conversa a senhora fala com o Miguelinho. Concorda com ele em ficar com o bujão de gás. Mas eu não fiquei. Aí agora a senhora está dizendo que concordou na conversa do Concordei, telefone, mas eu não fiquei. mas depois não ficou. Não fiquei. É isso? Isso. Uhum. E para onde foram esses botijões de gás? Não sei, porque aí o Miguelinho que trouxe e eu falei para deixar na cozinha da prefeitura. E aí a senhora também não sabe onde foi. Não, aí o sumiço que teve, eu não sei. Sumiço, o que que aconteceu? E a senhora acha que isso também não é responsabilidade sua olhar para onde que esses botijões de gás foram? Não, claro que seria. No entanto, depois eu ainda fui lá na cozinha, confirmei que o Reinaldo estava cobrando os botijões de gás. Aí eu ainda perguntei para ele, falei assim, ó, tem que trazer os outros botijões porque eu tenho que devolver Os vazios. os vazios. Mas e o gás? Mas aí para onde ele levou o gás, eu não sei falar, senhor. Uhum. Bom, tá resolvido isso aí também, né, doutor? A senhora sabe os venezuelanos que trabalham para a prefeitura? A senhora conhece os dois? Um deles é assessor do prefeito. Não é isso? A senhora sabe o nome deles? Júnior e Luiz. Júnior e Luiz. Isso. A senhora sabe onde eles residem, onde eles moram? Eles residiam na rua 3 de fevereiro. Agora eles estão residindo naquela rua onde tem aquele espaço do dente, de festa. Eu sei que é por ali, mas eu não sei falar para o senhor exatamente a casa. A senhora ficou sabendo de uma televisão que saiu da Secretaria de Saúde e foi parar lá na casa deles? Fiquei. Como é que foi essa história? Conta, por favor. Não, como foi a história, eu não sei. Até então, eu estava lendo lá, né, no inquérito, a Márcia falando, que falou comigo. Eu não sei de televisão, porque a conversa dela foi com o Nelson. Então, essa questão aí eu não sei falar para o senhor dessa televisão, porque inclusive as televisões ficavam na saúde. Aí eu vi isso no inquérito mesmo, mas eu não sei dessa televisão. Então, na época que a televisão saiu de uma unidade de saúde e foi para a casa dos venezuelanos, a senhora não ficou sabendo? Não, porque no entanto eu não estava no gabinete nessa época. A senhora só ficou sabendo disso agora, mais recentemente, Fiquei depois da sabendo operação? depois da operação, que eu estava lendo o inquérito. Tá bom. Porque quando o Júnior veio, eu não estava no gabinete. Senhora Adriana, Oi. vou voltar só um pouquinho, vou voltar lá no início da conversa, só para entender aqui agora, esse tema. A função da senhora é agente de contratação, é isso? Isso. Então, quais são as funções que a senhora desempenha diariamente lá no Caíros? É porque o agente de contratação, ele agora é na nova lei de licitação, né? Eu fui colocada nele, deve fazer um ano mais ou menos, porque como eu estou no meu cargo de efetiva, aí eu fiquei depois como agente de contratação no cargo comissionado. Aí o que a senhora faz? O que que a senhora faz? Eu fico, né, na licitação e dou um apoio no gabinete.
dica da licitação e faz o quê? Os procedimentos de licitação lá. Faz o que nessa parte de licitação? Ajuda a fazer os pregões, os processos, das dispensas, né, de exigibilidade. Tem mais alguém que trabalha lá na história? Tem. Quem que é? Trabalha no licitação é o João, a Estefânia, o José Henrique, o Luiz, o doutor Alcimar e o Tiago. E a senhora é a chefe desse time? Eu sou a chefe. Então, vamos aqui na licitação. E a senhora também tem uma função no gabinete, tem? Isso, eu ajudo lá no gabinete. Aí lá no gabinete a senhora ajuda fazendo o quê? É porque eu não sei, eu sou do meu. Eu faço atendimento, né? O pessoal que chega, que quer falar com o Nelson, aí eu vou e vejo com ele, se ele tinha marcado reunião com a pessoa, ou se ele, quando está agendada a pessoa chega, eu já passo. Olho. Não, como se fosse uma secretária. Chefe de gabinete é outra pessoa. Quem é? É a Idelma, chefe de governo. Isso. Então, a sala da senhora, o lugar que a senhora trabalha, é bem próximo da sala do prefeito? É. A pessoa para entrar na sala do prefeito tem que passar pelo responsável? Tem. Tem? Tem. Assim, só que tem outra porta no fundo também. Então, de vez em quando, entra gente pelo fundo que eu não vejo. Entendeu? E quando passa pela minha sala, eu vejo. Agora pelo fundo, não. Porque tem outra porta. Tá bom. Daniel Breno, quando eles foram questionados, na primeira vez que eles prestaram no meu governo, eles não souberam dizer quais eram as funções que eles exerciam. A senhora, enquanto secretária do prefeito, sabe dizer quais as funções que eles exercem? Cada um deles, Breno, Patrick, Daniel. O Breno e o Patrick são motoristas. E quando eles não estão viajando, eles ficam ajudando no gabinete. Agora, o Daniel, Se eu olhar para a relação lá no portal da transparência, o carro deles é de motorista. Se olhar no portal da transparência, o cargo do Patrick e do Breno é de motorista? não. É de quê? Ai, doutor, os cargos assim, eu não lembro. Eles estão nomeados em cargos do gabinete, mas não é de motorista. Então os dois são motoristas. São, eles viajam com o Nelson. O Daniel teve uma época também que viajou com o Nelson. Não, mas aí agora, uma época ele viajou, já outra época. Não, porque agora ele não viaja mais. Agora é só o Breno e o Patrick. Aí o que ele faz, entendeu? O Daniel, ele é responsável pela comunicação. Comunicação, Isso, ele trabalha com internet, comunicação, divulgação. isso, sobre as divulgações, portal da transparência. De toda De toda a prefeitura ou só das ações do Nelson? Não, de toda a prefeitura. De toda a prefeitura. Então, se tem uma ação da Secretaria de Saúde, vacina, também, por exemplo, vai lá, filma, etc. Isso, a Márcia passa, né? Aí eles vão, montam a aplicação e põe, né, no Facebook, Instagram. Aí faz a comunicação da prefeitura. Entendi. O Daniel tá todo dia lá no prefeito. Tá. Vai lá que ele encontra ele. Tá. Ele fica muito lá na associação também. Tá. Esses dois representantes, o mencionou, quais são as funções deles? O que eles fazem de verdade? Não dá. O que eles fazem trabalhando? O Júnior, na verdade, ele fica andando para baixo e para cima. Agora, o Luiz, ele trabalha no mercadinho do Barriga Cheia. Lá embaixo no mercado. Agora o Júnior fica lá na prefeitura. Natação. Não, Não? não. Entendi. Governador. O que eu tinha para perguntar para ela, eu já encerrei, doutor. Já.
sobre essa licitação. Agora, então, é responsável pela licitação. Se eu quero participar da licitação, eu estou aberto, eu sou uma pessoa que vou entregar no peso, eu vou procurar a senhora. Isso, eu e tenho o Tiago, né, que é o pregoeiro, ele também, tipo, se ele precisa de alguma coisa, ele está no gabinete, ele vai lá, me chama e eu resolvo. Por que esses meses todos que a gente está acompanhando, que vai e vem Não estou ouvindo, doutor. Ele está dizendo que nesse tempo todo que nós estamos investigando aqui de Guapé, porque eu queria saber da senhora, enquanto chefe da licitação, por que existiu essa pressão toda do prefeito para que a licitação do asfalto acontecesse de uma forma chazã, de uma forma muito rápida? a licitação do asfalto da Santo Antônio das Poças, por que o prefeito estava pressionando para sair logo isso daí? É porque senão ele vai vencer o prazo que pode estar começando a obra, né? Por ser ano eleitoral. Então ele estava com pressa para começar por causa disso daí. Mas tem um prazo para começar a obra? Eu sei que tem um período que não pode começar a obra, né? Período eleitoral. Eu não sei qual período que é. Aí foi feita a licitação, aí teve várias impugnações, a licitação foi cancelada, depois foi feita outra. Um credenciamento. Como é que está essa licitação do asfalto? Já ficou pronta e já estava fazendo a ordem de fornecimento. Foi feita quando, no final das contas? Acho que foi semana passada, a data certinha. Foi em 2024? Foi. Por que cancelou a da véspera de Natal? Porque teve várias impugnações e aí foi cancelada pelas impugnações. Aí fez outra em 2024. A terceira dela. Teve início, acho que em 2023, mas terminou agora, em 2024. Aí essa não teve impugnação? Não, essa não. Qual é o nome do empresário que ganhou essa licitação do asfalto? Ô, doutor, nome assim completo eu não lembro, tem que olhar. Não, completo não, só Como é que... Não, eu não lembro o nome da firma. Não, porque ou- tanta Do coisa. empresário. O empresário. Eu preciso olhar no processo, eu não lembro. Ela está certo. dizendo que não lembra. Não lembro, doutor, eu preciso ver que eu falo pro senhor. eu vou lembrar a senhora então, Marcos? É. Paulo? Não, Marcos. então é o Marcos, então acho que é esse mesmo. Quantas vezes a senhora se lembra do Marcos esteve no gabinete do prefeito nesse último tempo? Quantas vezes que o Marcos esteve com o prefeito aí nesses últimos tempos? Ah, teve várias vezes. Lá na prefeitura? Teve. O ano passado? Teve. O ano passado, esse ano, No gabinete? no gabinete. Antes da licitação? Antes da licitação, depois da licitação. A senhora participou dessa conversa? Não, eu não participo das conversas do gabinete. Quem participou dessas conversas? O Nelson, o Marquinho e o Dr. Davidson. A senhora está chamando ele de Marquinho? Marquinho, é Marquinho. Ele falou Marcos, eu falei Marquinho, agora que eu lembrei que A senhora conhece ele como Marquinho? conheço ele como Marquinho. A senhora conhecia antes ou passou a conhecer nessa licitação? Não, já conhecia antes, De onde? do gabinete. Por quê? Porque ele ia lá para falar com o Nelson. Aí como eu tô como Antes da licitação? Do antes, asfalto? muito Ele antes. já era conhecido do Nelson? Já. Ela está dizendo que o rapaz da Sim. licitação, chama Marquinhos, era conhecido como Marquinhos, que já era conhecido do Nelson antes da licitação do asfalto. A senhora sabe que relação que eles tinham antes? Não, Ele já prestou serviço para a prefeitura? que eu saiba não. Para o Nelson? Que eu saiba também não. Mas ele já frequentava a prefeitura Já antes? frequentava a prefeitura. Marquinhos. Vamos chamar de Marquinhos, né? Só para lembrar de mais coisas, talvez. O Marquinhos tem loteamento da cidade também, não? Ele tem loteamento da cidade? O Marquinho? Eu acho que tem, mas assim, eu não tenho certeza. Mas eu acho que ele tem loteamento. O dele é onde? Não sei, doutor, porque esses loteamentos eu não tenho muito conhecimento. O nome?
Não Os sei. loteamentos. Não sei. Mas é muito próximo dela. Ele vai bastante no gabinete. Marcos, comprou os caminhões do Miguelinho. Como? Quatro. Esse Marquinho aí dessa empresa, ele comprou os caminhões do Miguelinho? Não, eu não tenho conhecimento. Esse processo de licitação previa que a empresa deveria ter um maquinário determinado, se não lembra, quando tinha a licitação. Ai, doutor, eu não me lembro muito bem do processo, porque é muita coisa, então eu não lembro muito bem o que falava, não. Eu preciso estar olhando o edital. Tá. O Miguelinho participou de reuniões com o Marcos, O Miguelinho participou de reuniões com o Marquinhos e com o prefeito? Que eu vi, não. Porque, doutor, é o seguinte, eu faço tratamento em Ribeirão Preto, porque eu estou na oncologia, então eu saio muito. Então pode ser que tiveram, mas eu não tive conhecimento. A senhora não viu? Não. Porque o doutor Deison sempre acompanhou o Francisco Vieira, o procurador do município. Acompanhava. E aquela questão da licitação de placas solares, né? O quê? Licitação de placas solares que envolviam um sujeito que chama Verde. Teve essa licitação, sim. Explica para o doutor Fernando aí como é que foi o edital. Como é que é a história dessa licitação aí? Foi pregão. Foi pregão. Sim, eu não lembro muito bem para falar certinho. Porque eu lembro que teve, realmente quem ganhou foi o Werther, né? Inclusive, no dia da licitação, eu estava para médico. Eu não participei. Então, assim, depois que eu cheguei, que eu fui olhar, né? Aí o Werther que tinha ganhado. O Werther, ele é de onde? Oi? De onde que é o Verde? Quem que é o Verde? Doutor, eu não sei de onde que ele é. Eu sei que ele não é daqui de Guapé. Mas a cidade dele eu não sei. Tem empresa que Que empresa que é a dele, a senhora sabe? Ai, esse nome de certo. Senhora não se lembra, né? Não se lembra, porque é muita coisa, então, nome assim eu não sei falar pro senhor, não. Mas tem contrato lá, a gente tem que visitar esse contrato, tá tudo lá certinho. Tem. Tem um contrato lá. Tem contrato. Fernando, Sim? já pode fazer uma edição para que ela forneça esse contrato? Por favor? A senhora está ainda na... A senhora ainda é responsável pela licitação? Sou. A senhora tem condição de nos mandar? A senhora quer o quê? O contrato apenas? Contrato. Da fotovoltaica. É. Tá. A senhora entendeu que é uma empresa que participou de uma licitação para energia fotovoltaica ou placas solares do município. Então foi feito um contrato dessa empresa com a prefeitura. Nós precisamos que a senhora mande esse contrato para nós. A senhora disse até aí que está em vigência. Uhum. A senhora tem condição de mandar? Então nós estamos fazendo uma requisição para a senhora mandar em 15 dias para nós Tá. Não, a cópia desse contrato. Hoje não, porque hoje está fechado, mas eu... Não, eu estou dando prazo para a senhora de 15 Tá. dias corridos, a contar de hoje, para a senhora nos encaminhar isso, tá? Certo. Essa é uma requisição, a senhora tem que mandar, tá bom? Não, com certeza. E como que ela pode mandar? Ela vai entregar aqui na promotoria. Entregar aqui mesmo? Vai entregar aqui no Thiago, tá? É porque só preciso que a senhora tenha ciência que nós não vamos mandar outro documento, que eu estou requisitando aqui verbalmente para a senhora Não, já. com certeza, quarta-feira Tá? tudo tem Aí a senhora vai entregar, pode ser para o Thiago ou para a Larissa, sem preocupação. Certo. Não, tá. Beleza, doutor? Doutora? Então vou encerrar o depoimento da senhora, tá? Certo.